Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui de volta nessas quartas-feiras, fazendo um estudo muito profundo aqui em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Vamos direto aqui ao assunto. Diz o seguinte: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Esse foi o primeiro tópico, só fazendo uma pequena revisão, o primeiro tópico do nosso estudo, onde Paulo declara que ele ainda não havia alcançado. Ou seja, é aquele senso que nós também devemos ter dentro de nós, de que ainda não alcançamos o nível que o Senhor quer, ainda não chegamos aonde o Senhor deseja que estejamos. Então, não nos conformamos, não se acomodamos, mas buscamos mais e mais melhorar, se aperfeiçoar, evoluir, crescer em Cristo Jesus, pois essa é a vontade de Deus. Aí continua: mas uma coisa faço. Foi o segundo tópico, a importância da única coisa, ou de uma coisa. É claro que nós não conseguiremos fazer uma só coisa, né? Sempre vamos estar fazendo várias coisas, ter várias coisas para fazer. Agora, Paulo aqui, eu penso que ele está querendo com que nós, nessas várias coisas que temos para fazer, possamos colocar prioridade. Não vou nem falar prioridades, mas prioridade. Dentre tantas coisas, nós temos que ver o que é mais importante e dar prioridade, ou seja, valorizar mais do que nunca essa única coisa. E aí entendemos que não tem nada mais importante na nossa vida do que a comunhão com Deus, a vida com Deus, buscar primeiro o entendimento da palavra, uma busca, uma comunhão. Não esquecer desta única coisa que é, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E hoje, no capítulo 13, versículo 13, a parte B, que o Paulo continua dizendo que é o tópico de hoje. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Olha só que coisa interessante que nós vamos estudar hoje. Esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Isso é muito importante, é um dos tópicos mais importantes desta série que estamos fazendo. Esquecer as coisas que para trás ficam. Parece simples, mas infelizmente para muitas pessoas não é, pois quantas são as pessoas que estão presas ao passado, e pelo fato de estarem presas ao passado, isso as faz avançar para frente, prosseguir, que é o que Paulo diz, prossigo, que é ir para frente. A questão de esquecer o que ficou para trás é tão importante, e Deus quer que nós venhamos fazer isso, que Ele não quer nem que a gente olhe nem para a direita nem para a esquerda, quanto mais para trás. É para olhar para frente, é para nós visualizarmos Jesus em primeiro lugar, que é o nosso foco, e também o céu, e aquilo que está preparado para nós. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, fala algo muito importante aqui para nós. Ele fala assim, que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque, imagine, o arado de antigamente era um ferro grande, pesado, que se usava para abrir brechas na terra, para fazer o plantio, para fazer a lavoura. Então, a pessoa que pegava no arado, ela não podia olhar para trás, ou viver olhando para trás, porque senão ela acabaria tropeçando e causando um grande desastre. Pois quem segura o arado não pode soltar. Se soltar,
vai bagunçar tudo a lavoura. Se o agricultor ou o lavrador soltasse do arado, até o animal poderia ali, diante daquela situação, se assustar e causar um grande desastre naquele plantio. E como é que seria a colheita? Ou será que haveria colheita? Se nem plantação, talvez, daria para fazer? Então, olha a importância do nosso Senhor Jesus falando aí sobre essa questão de não olhar para trás. Eu fiz um estudo aqui hoje, eu coloquei alguns pontos importantes nessa questão de esquecer. Esquecer não é o mesmo que deixar de lembrar. Esquecer, a gente temos que esquecer, mas lembrar, nós sempre vamos lembrar. Não tem como apagar da nossa memória muitas coisas do nosso passado, não tem como apagar. O problema não é lembrar, o problema é quando o passado ele tem influenciado no presente, esse é o problema. E por isso que Paulo diz para a gente esquecer aquilo que está influenciando no presente. Esquecer o que Paulo está querendo trazer aqui, e que o nosso Senhor Jesus fala para a gente não olhar para trás, é quando o passado ele está tendo poder sobre o presente. Aí, meu irmão, isso é nocivo e atrapalha muitas pessoas. Nós não podemos deixar com que o passado influencie, né, diretamente no nosso hoje. É preciso a pessoa superar o passado. Eu até vi aqui, buscando no estudo, que o que tem que significar o passado para nós? O que tem que significar? Por exemplo, geralmente, quando que o passado ele é nocivo, quando que o passado ele não contribui, ele não ajuda para nós? Quando o passado significa apenas dor. Quando o passado ele não só significa dor, mas causa dor no presente. Aí nós temos que esquecer. Aí nós temos que trabalhar para que esse passado não atinja mais o nosso hoje. Agora, quando o passado, ao invés de significar dor, ele significa lição, aprendizado e até mesmo testemunho, porque é bom a gente olhar para o passado e lembrar que a gente superou aquele passado, que a gente venceu, que Deus nos fez dar a volta por cima, se levantar. Então, o passado ele é benéfico quando ele significa lição, quando ele significa aprendizado, ou seja, eu errei, eu quebrei a cara, vou usar aí a palavra bem direta, como se diz, eu dei com os burros na água, mas isso se tornou uma lição para que hoje eu não fizesse o mesmo, para que no meu presente, no meu futuro, eu possa usar o passado para me desviar dos erros que eu cometi lá atrás. Sabe? Aí sim, isso é muito benéfico. E aí também eu pego essas questões do passado, dores do passado, ou sofrimentos do passado, apenas como testemunho de que eu venci. Aí eu lembro e até posso contar na igreja, diante das pessoas, olha, eu passei por isso, passei por aquilo outro, sofri isso, sofri aquilo outro, mas graças a Deus, hoje a minha história é diferente. E quando eu falo a minha história é diferente, principalmente aqui no coração, porque muitas vezes a pessoa pode até ter tido um passado melhor do que o que ela está vivendo hoje no presente. Isso quando eu falo de forma externa. Por exemplo, tem gente que no passado vivia melhor financeiramente. Tem gente que no passado tinha um melhor emprego. Tem gente que no passado teve coisas melhores. Só que isso não pode ser usado no presente como tristeza. Poxa vida, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, olha como é que eu estou vivendo aqui agora, olha a minha situação. Não, isso aí é problema. Porque mesmo que no passado eu tenha vivido melhor, como pode acontecer com algumas pessoas,
no sentido externo, no âmbito material, mas o importante é que hoje, aqui dentro, ela está vitoriosa. O importante é aqui dentro, no coração, ela está bem com Deus, ela está bem consigo mesma. Independente se a sua situação financeira, ou seja qual for, não esteja melhor do que a do passado, mas aqui dentro você está melhor, você está bem, você está na fé, você está com Deus, e é isso que importa, meu irmão. É isso que importa. É nisso que nós temos que se satisfazer, é nisso que nós temos que estar contentes, é nisso que nós temos que estar animados, é o bem-estar no coração. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Esse é o recado que nós estudamos hoje durante esse dia inteiro, aqui na nossa igreja, às 8, às 5 da tarde e às 7h30 da noite. Claro, eu estou aqui trazendo apenas um resumo do que nós meditamos durante esse dia inteiro. Mas fique com você, eu tenho certeza que vai ajudar você e qualquer outra pessoa para quem compartilhar, tá bom? Que Deus abençoe, hein? Estamos aí em dias especiais. Sábado agora nós teremos MQV e Mulheres que Vencem, Homens que Vencem, Mulheres que Vencem, tudo junto na santidade, no avivamento, na presença de Deus, às 7h da noite aqui na Jamari 2380, setor 1. Você, povo de Deus de Ariquemes, não pode perder esse dia especial e marcante, não só aqui em Ariquemes, mas em todo o nosso estado de Rondônia. Fique na paz, até a próxima, em nome de Jesus.